pregação aí, mas também difícil de digerir, porque eu acho que depois de Jesus não teve outro que sofreu que nem Jó. Tá bom? Então nós vamos ler Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. E eu gostaria também de deixar aqui para vocês o convite para os próximos 3 domingos. O nosso pastor vai estar falando também, embasando em cima da palavra de Jó. Ele vai estar aí fazendo 3 níveis de pregação, e os 3 níveis em cima da palavra de Jó. Então, nos próximos 3 domingos, nosso pastor ainda vai estar falando de Jó. Então, prepare o teu coração, se destrave e deixe Deus falar com você em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Eu tive que abrir aqui a Bíblia no celular. A última vez que eu preguei aqui, a pastora Kátia falou para mim: olha, pastor, você precisa procurar um oftalmo. E eu estou lá falando para o Will, aumenta a luz, eu não estou conseguindo enxergar essa letrinha aqui da Bíblia. Não estou conseguindo enxergar. Mas Deus é fiel, vai dar tudo certo. Então eu abri meu celular aqui, e diz assim a palavra de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, também veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de tuas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora nós vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vindo o outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Fecha os teus olhos, por gentileza, mais uma vez, e vamos orar pela palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Meu Deus, que
a partir desse momento, ó Deus, onde a palavra vai ser ministrada através da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Que haja, ó Deus, transformações no nosso coração. Essa palavra tão poderosa que nos encoraja, que nos traz força diante das dificuldades que nós passamos no dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo produza e possa enviar a cada coração aquilo no qual o Senhor preparou para nós esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amados, aqui o versículo 10, Satanás se apresenta perante ao Senhor em uma reunião, e eu quero aqui pensar que seja com os seus anjos, seus servos, nas regiões celestes. E Satanás se apresenta ali perante aquela reunião, porque ele é intruso, aonde há família, onde há discórdia, onde há dificuldade, Satanás chega, é brecha. E Deus olha para Satanás e Deus diz: de onde vens? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então Deus fala de Jó. Satanás não perguntou, porque Satanás sabia onde ele estava, com quem ele estava, a quem ele deveria se referir naquele momento, mas Deus se refere a Satanás dizendo: observaste tu, meu servo, homem íntegro, homem reto e que se desvia do mal. Primeiramente Deus dá o currículo de Jó para Satanás, mas Satanás já conhecia. Satanás poderia ter falado ali naquele momento: não, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse pai de família ou esse sacerdote. Mas Satanás ficou quieto, porque ele sabia de quem Deus estava falando. E eu quero aqui fazer uma leve introdução da vida de Jó. Eu gostaria que vocês colocassem para mim lá, Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5, para dar uma ênfase. Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero reafirmar isso dentro do teu coração, porque de cada forma Deus fala de um jeito. Em cada culto, se todos os cultos fossem pregados em cima da palavra de Jó, todos os cultos a gente receberia uma palavra diferenciada. Então diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Jó capítulo 1, versículo 1. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Quem? Os filhos de Jó. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, e essa era a prática constante de Jó. Segue, versículo 6, perdão, versículo 2, me perdoa, versículo 2 de Jó 1. Tinha Jó 7 filhos e 3 filhas, versículo 3. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Grave bem isso, tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem muito rico do Oriente, ou seja, o homem mais rico do Oriente. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado. Essa era a prática constante de Jó. Então nós estamos falando aqui de um homem rico, de um homem que tinha muitas posses. A palavra de Deus fala que era o homem mais rico do Oriente.
E Jó sabia que ele não podia tocar na vida de Jó. E agora nós vamos entrar no texto. Então Deus fala: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e justo, e que desvia-se do mal. Então Satanás faz o quê? Primeiramente ele acusa, porque ele é acusador. Ele precisava ali arrumar um argumento e colocar diante de Deus, mostrando para Deus que Jó não era nada daquilo. E eu quero aqui abrir uma aspas. Na nossa vida é assim, irmãos. Jó é como um de nós. A diferença é que eu não sei se eu e você iríamos suportar a dor que Jó suportou. Mas a palavra de Deus fala que quando Satanás fala: mas peraí, assim é fácil. Quando Jó dá o currículo, quando Deus dá o currículo de Jó, e aí Satanás fala: mas assim é fácil. Tudo que ele faz, o Senhor tem abençoado. E essa promessa está sobre a sua vida. Tudo que você que está aqui nesta noite, você que está em casa ouvindo essa palavra, tudo que você está fazendo, Deus está abençoando. Deus está cuidando. Nada do que você está fazendo sai daquilo, do propósito que Deus tem para a sua vida. Então o que Satanás faz? Ele acusa Jó. Ele fala: viu, mas espera aí, servir a Deus assim é fácil. Satanás tenta mostrar para Deus que Jó só adora ele por causa do dinheiro. Mas Deus sabia muito bem de quem ele estava falando. E Deus sabe muito bem para quem ele está falando aqui esta noite. Para quem está direcionada essa palavra. Nós temos aqui alguns tópicos a serem ministrados. Primeiro, Deus é o Deus da provisão, é o Deus que dá. Jó era rico, mas chega um momento em que Deus precisava ter um tratar de Deus, um tratar na vida de Jó. Então o que acontece? Deus permite que Jó saia da sua presença, ele autoriza que Jó toque nos bens, que Satanás toque nos bens de Jó. E Satanás sai da presença de Deus para fazer, irmãos, uma reviravolta na vida de Jó. Satanás sai dali e ele prepara uma cilada para Jó. A palavra de Deus diz que Jó tinha muitos servos, muitas pessoas que estavam ali a trabalhar para Jó. Eram muitas ovelhas, eram muitos jumentos, eram juntas de bois, camelos. Jó era o homem mais rico ali do Oriente, segundo a palavra de Deus. Agora Satanás, com a permissão de Deus, vai fazer uma bagunça na vida financeira de Jó. Jó merecia isso? Não merecia. Por quê? Porque Jó era temente, Jó era reto, e Jó era justo e desviava-se do mal. Então diz a palavra de Deus que Jó sai dali e Jó lança a mão sobre os bens. Satanás lança a mão sobre os bens de Jó. Sabe, irmãos, às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não entende. Eu já volto aqui nesse versículo. Às vezes a gente perde coisa que a gente não entende, né? Eu não sei se você, como eu, já perdeu. Às vezes fala: puxa vida, mas eu gostava tanto disso, eu gostava tanto daquilo. E depois no final de tudo você vai entender que havia um propósito de Deus. Aí Satanás faz uma bagunça, Satanás sai dali para tocar na vida de Jó. O que acontece? A palavra de Deus diz que em um único dia, em um só dia, Satanás usa os caldeus, Satanás usa pessoas más que vieram e deram contra tudo aquilo que Jó havia conquistado. A Bíblia não fala o tempo que Jó havia conquistado, ele só fala o tamanho da conquista de Jó. E eu quero aqui abrir mais um parênteses. Hoje de manhã a pastora Kátia, ela falou de
tempo determinado. Ela falou de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Talvez, eu não sei se você está esperando bens financeiros, se você está esperando algo espiritual dentro da tua casa, dentro da tua família, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. E aí Satanás sai e ele, em um único dia, diz a palavra de Deus que ele toca em todos os bens de Jó. Roubaram aquilo que era de Jó. Mataram os servos e as servas de Jó à espada. Mas por que tanta maldade? Porque Satanás queria derrubar Jó de vez. Mas Satanás não sabia que dentro de Jó havia algo diferente. E esse algo está dentro de mim, está dentro de você, que é uma fonte que nunca para de jorrar. A fonte do Espírito de Deus. Então Jó em um único dia perde tudo, todos os bens, e eu estou aqui batendo em cima do texto, eu nem estou entrando aqui no esboço, porque Deus está colocando dentro do meu coração uma palavra específica para pessoas específicas, pessoas que estão aqui esta noite desesperadas como Jó na vida financeira. Pessoas que não sabem nem como vai iniciar a semana, não sabem nem como vai pagar a conta. Pessoas que estão desesperadas talvez por um emprego. Pessoas talvez que estão desesperadas por uma remuneração dentro da empresa. Aí Jó faz o quê? Jó perde tudo. Tudo. Satanás leva tudo que Jó conquistou. É exatamente essa a estratégia para destruir as nossas famílias. Ele vai tentar atacar as pessoas que estão à nossa volta. Ele vai tentar gerar dentro da nossa família vícios. Ele vai tentar gerar as blasfêmias, as contendas. Irmão, exatamente da forma que o diabo, que Satanás trabalhou na vida de Jó, ele também trabalha todo dia na nossa vida. Só que muitas vezes eu e você não vemos, nós não percebemos, mas ele está nos guardando a todo momento. Louvado seja Deus por isso. Então, Satanás roubou tudo, não tinha mais o que Jó fazer. Aí o que acontece? Versículo 13 até o versículo 17, pode colocar aí para a gente ler. Versículo 13 do capítulo 1. Até o versículo 17, diz: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó, aqui veio a palavra, a notícia que ninguém quer ouvir. E aí veio, Jó ainda estava tranquilo, aí veio os mensageiros dizendo, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Aqui começa a morrer pessoas do círculo familiar de Jó. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora ele está diante de Jó trazendo as dificuldades. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados. Mais uma vez, pessoas do círculo de Jó são ceifadas. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Para por aí. Irmão, aí é a parte mais dolorida do texto de Jó. Quem aqui é pai e mãe? Erga a mão. A maioria da igreja. Quem aqui tem mais que 2 filhos?
Mais que 2 filhos. Só? É só eu que tenho mais que 2 filhos? Irmão, entra na parte mais triste do texto. Enquanto Jó estava ali recebendo notícia mal, os sonhos, os projetos de Jó estavam indo para o buraco. O pior ainda estava por vir. Chega o último servo de Jó e fala: olha, enquanto os seus filhos estavam reunidos, os seus sonhos, os seus projetos, Satanás veio e deu com o ventro contra a casa, aos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre ele e todos morreram. Aí entra a parte mais triste da história, porque Jó já havia perdido tudo, Jó estava falido. Agora Jó vai enterrar 10 filhos. Irmão, você sabe o que é um pai e uma mãe velar 10 filhos? É natural o pai velar os filhos? Não é natural, irmão. Não é natural. Eu fico imaginando e pensando a dor de Jó. O que passou pela cabeça de Jó naquele momento? Mas algo continuava dentro de Jó. Aquela fonte que todo dia nos traz a esperança, aquela que jorra dentro de mim e dentro de você. A fonte do Espírito de Deus que não permite que você faça coisa errada. A fonte que traz à tua mente aquilo que vai te fazer mal. Estava dentro de Jó. Naquela ali, o Satanás, o diabo, não poderia tocar. Então a palavra de Deus diz que Jó se lança em terra, quando ele recebe essa notícia, e ele disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Primeiro Jó reconhece a autoridade de Deus, ele sabe que do ventre da mãe dele até ali tudo era conquistado por Deus, e que se ele viesse sem nada, ele ainda estaria com Deus. Jó não blasfema contra Deus. Dos lábios de Jó não saiu blasfêmia. Mas, irmãos, quando a palavra que dói dentro do coração de um pai e de uma mãe veio, seus filhos foram mortos. Mas lá no início Deus não falou para Satanás tocar nos filhos. Deus falou para Satanás que ele estava autorizado a tocar na vida de Jó. Mas João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Então tudo isso ele tenta fazer contra a tua vida. Eu não sei em quais desses pontos que está sendo ministrado você está sendo atacado. Os primeiros 2 pontos foi: Jó primeiro recebeu de Deus, tudo aquilo que ele tinha era projeto de Deus na vida dele. Depois Deus vem e tira. Deus permite que Satanás tocasse. Mas Satanás foi além, tocou na metade de Jó, que eram os filhos, naquilo que Jó temia, que Jó orava para que não acontecesse. Então o que ele faz? Ele se lança em terra, ele rasga a roupa, ele, em motivo de tristeza, ele joga a terra sobre a sua cabeça, ele deita sobre a cinza, e ali ele começa a chorar, ele começa a desesperar. Irmãos, por muito menos que isso, tem pessoas que se suicidam. Por muito menos que isso, nós temos pessoas que não vêm mais na igreja. Por muito menos que isso, nós temos pessoas que entraram aqui um dia, receberam uma bênção de Deus, foram totalmente abençoadas na área financeira, sentimental, espiritual, e não retornaram, pessoas ingratas. Jó não desistiu, Jó não blasfemou. Não desista, não blasfeme. Permaneça firme, porque há algo dentro de mim e de você que vai jorrar o tempo todo e não vai permitir que a gente saia da presença de Deus. Capítulo 2, para a gente ir para os finalmente. Capítulo 2, versículo 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e a Satanás, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor:
de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, Satanás não desiste dos seus planos. Lá no versículo 1, Satanás entrou no meio daquela família. Aqui no versículo número 2, Satanás voltou à mesma cena. Satanás não desiste, ele está ao derredor. Não permita, não dê brecha para ele. Continua. Aí disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Agora Deus já sabia, Deus tem motivo. Deus sabia de quem Deus está falando. Deus sabe para quem Deus está falando e com quem Deus está falando aqui esta noite. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu e você, nós olhamos, viemos para a igreja e a gente olha para trás, olha o nosso pecado, olha o nosso passado. E às vezes a gente se esquece, sabe o quê? Que Deus não olha para o nosso passado e nem olha para o nosso presente, porque Ele é infinito. Ele está olhando lá na eternidade. Ele está olhando para as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Aí vai Senhor falar: reparou meu servo Jó? Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. E ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Próximo versículo. Pele por pele, respondeu Satanás, e lá vem mais uma vez o acusador. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Versículo 5. Estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Irmãos, tudo está no controle de Deus. Tudo que você está fazendo está no controle de Deus. Porque aqui, no final do versículo, Deus permite, mas Satanás vai até onde Deus permite. Ele não vai tocar em um fio do seu cabelo, da sua cabeça, né? Se Deus não permitir. Ele não vai permitir que as coisas que estão passando pela sua cabeça, aquilo que te fez chorar durante essa semana, vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Então, pode continuar o versículo. Versículo 7. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Irmãos, agora nós temos um homem falido, um homem enlutado e agora doente. Quem poderia suportar tanta dor? Jó, ele é afligido com úlceras. Jó vira um homem com chagas abertas, feridas abertas. Se você se aprofundar mais em Jó e ler todos os capítulos, 42 capítulos, você vai ver que Jó, depois que o inimigo colocou nele essas úlceras, ele começa a ficar magro, doente. Agora ele já não é mais empresário, agora ele já não tem mais dinheiro, as pessoas se afastaram. E o interessante dessa mensagem é que em nenhum momento a família de Jó veio. Você veio em algum lugar? Quando veio o irmão, quando veio o parente, Roselaine? Não veio ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque o momento que você está passando difícil na tua vida, parece que você está sozinho. Mas quem está cuidando do teu problema é Deus, não se preocupe. Não fica olhando para a pessoa que está do teu lado. Às vezes você fala: puxa vida, olha, essa pessoa é assim, eu sou assado, eu vou no culto, e eu faço campanha, e eu não recebo. Irmãos, eu faço aqui das palavras da pastora Cátia essa manhã, as minhas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Calma, tenha paciência. Deus vai operar o milagre que você está esperando. Então o que acontece? Jó começa a andar, Jó começa a ficar desesperado, e eu começo a ver aqui pelos olhos espirituais, Jó cheio de úlcera, e a palavra de Deus fala que as úlceras de Jó, elas atraíam vermes, eram buracos na pele de Jó, dos pés até a cabeça, irmão. As pessoas já olhavam para Jó como outro olhar.
Porque as pessoas entendiam que o pecado de Jó era tão grande, mas era tão grande que ele estava passando por aquilo. E às vezes dentro da igreja é assim também. A pessoa passa por uma dificuldade e às vezes o irmão, em vez de ir ali dar um abraço, servir uma água ou fazer algo de bom, ele vai e taca pedra. Parece que ele tenta empurrar a pessoa para fora. Tenta tirar a pessoa da presença de Deus. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Então Jó, ele começa a ficar desesperado, e as noites chegam. Eu imagino Jó dormindo, irmão. Ele não dorme, a palavra de Deus fala lá no capítulo 5, Jó não consegue dormir de tanta dor, Jó não consegue mastigar porque as suas mandíbulas estão cheias de chagas, Jó está doente, Jó está enfermo, então não havia mais propósito para a vida de Jó. Eu não sei se o seu problema é igual ao de Jó, será que é? Não é, irmão. Jó não consegue, porque agora ele começa a lembrar dos filhos dele, ele olha para casa, ele lembra das festas, dos aniversários, da alegria, e ele começa a questionar dentro do coração dele, fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso? E aí quem que chega? A sua esposa. Deus fala que a esposa é uma auxiliadora. A mulher sábia edifica o lar. O que a esposa de Jó faz? Eu não tenho mais o que fazer do seu lado. O que eu vou fazer do seu lado? Você está sem dinheiro, e muito casamento acaba por isso. Por conta disso, muitas brigas em casamento acontecem quando a vida financeira está... A esposa dele fala: viu, acabou, chega, para mim não dá mais. E outra, eu vou falar uma coisa para você: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para com a tua integridade, para com a tua sinceridade. Às vezes é isso que Satanás está usando as pessoas para falar para você. Para de ir no culto, para de ir na igreja, para de levar o dízimo, para de fazer a campanha. O que você está fazendo lá? O que está mudando a sua vida? E Deus fala para você nessa noite: mais um pouquinho de paciência. E ela chega, então agora o que acontece? Desaba mais uma área na vida de Jó. A área sentimental, o casamento. Jó sai dali triste, Jó sai dali magoado, chora, e antes ele repreende, ele fala: olha, você está falando como uma louca, não é assim. Você acha que se Deus deu para nós, Deus também pode tirar, tudo está na mão dele. E Jó sai da presença da esposa, e Jó começa a se entristecer, eu acredito, porque o marido, quando ele não tem o respaldo da esposa, quando ele não respeita a esposa, quando a esposa não respeita o marido, há diligência assim dentro de casa, divisão, porque Deus não permanece aonde há contendas e divisões. Então Jó sai de perto dela, porque Jó queria manter o casamento. Jó sabe que o projeto do casamento é um projeto de Deus. Então Jó sai, não havia mais nada para acontecer. Quem Jó encontra? 3 amigos. Sabe aquela pessoa do dia a dia? Aquela pessoa que está junto te ajudando? A palavra de Deus diz que quando eles olham para Jó, eles começam a chorar. Tamanha era a dificuldade que Jó estava passando. Jó estava magro. O Espírito de Deus trouxe no meu coração minha avózinha, que por um tempo no Paraná, eu morei com ela 3 anos. E ela foi acometida de uma enfermidade do câncer. E quando ela veio, e eu fui visitar ela na casa da minha mãe. Sabe quando você olha assim, a pessoa diminuiu, pequenininha, magrinha. Irmão, eu fico imaginando aqueles amigos de Jó. A palavra de Deus diz que eles começaram a chorar. E eles rasgaram a roupa, condoendo-se pela vida de Jó. Tem pessoas que te amam. Tem pessoas que amam você. Cuidado com quem dá tapinha, porque há muita falsidade, mas tem pessoas que amam você. Tem pessoas orando por você. E eu aqui coloco a minha mão no fogo por uma, que eu sei que ora, que puxa a corda. Satanás puxa para lá, ele puxa para cá. É o nosso pastor. Ele ora por vocês todos os dias. Eu ainda não conheço pastor que levanta 6 horas da manhã
Pastor que deixa os a fazer de lado 6 horas da tarde e entra na frente de uma live. Um pastor que fica de segunda a sexta. E a coisa mais bonita que ele falou foi o mês passado aqui. Eu não lembro se foi na escola bíblica ou se foi em um culto. Ele falou, enquanto muitos pastores, ainda que ele não tenha nada contra os pastores, é uma pessoa amiga de todo mundo. Ele falou, muitos pensam em igreja cheia, eu penso no céu cheio. A coisa mais bonita que eu ouvi do meu pastor. Ele luta por vocês, ele ora por vocês. Orem por ele, nunca deixe de orar por ele. Sempre, se você for fazer oração de 1 minuto que você está com pressa, Deus abençoe meu pastor e tudo que ele for fazer hoje. Ore por ele. E ele está na ponta do outro lado da corda, segurando a corda por você. Então, para finalizar, os amigos de Jó vêm, e é tão bonito, porque eles ficaram 7 dias do lado de Jó. Mas por que 7 dias? 7 dias é o tempo que eles esperavam para ver a passagem do luto das pessoas, eles aguardavam. Mas aí o inimigo começou a trabalhar o coração dos amigos dele. Por quê? Porque no 7º dia, o que acontece? Os amigos começam a falar entre eles, olha, se fosse uma pessoa com apenas uma doença, até vamos pensar que é um pecado pequeno. Mas o problema de Jó é tão grande, então o pecado dele é grande. Está aí a acusação. Tudo que o inimigo faz é nos acusar. E eles começam a falar entre eles. Mas daqui a pouco eles começam a falar para Jó. Eles começam a lançar sobre Jó as mais terríveis acusações. E aí eu acho que Jó não tinha mais o que fazer, irmão. Não tem mais o que fazer. Acabou meus bens, meus filhos morreram, minha esposa separou de mim. E agora os meus amigos, aonde eu fui tentar reconciliar, começam a falar mal, ó. Você está passando por isso porque você é ladrão. Falaram isso para Jó. Dê uma olhada melhor no livro de Jó, com tempo, tire um sábado, um feriado, leia Jó. Eles falam, você é ladrão. Eles lançam um monte de palavra de maldição contra Jó. Aí Jó, o que ele faz, irmão? Ele vai mais uma vez, ele dobra o joelho e fala, Deus, agora Jó se rasga. Senhor, o Senhor não se importa comigo? E Jó começa a fazer um monte de perguntas para Deus. O Senhor não se preocupa comigo? O Senhor permitiu que meus filhos morressem? O Senhor permitiu que eu ficasse doente? O Senhor permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? E se você olhar ali em Jó capítulo 2, você vai ver que ele faz 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o que Deus fala com Jó? Nada. Por um tempo, o silêncio de Deus foi sobre a vida de Jó. Até o capítulo 38. Jó sofre porque o que mais dói na vida de um cristão é quando Deus se cala. Há um tempo determinado para todas as coisas, tenha paciência. Tua família está no altar de Deus, tenha paciência. Deus está cuidando, Deus a todo momento está tirando Satanás das armadilhas que ele está preparando para vocês. Então, o que acontece? Jó, por quê? E até o capítulo 38, Deus não fala mais nada com Jó. É só reclamação dos amigos. Aí abre comigo lá no capítulo 38 e a gente já vai para os finalmente. Capítulo 38. Saiu, pois, Satanás à presença. Jó capítulo 2, versículo 38. Não, perdão, me perdoa. Jó capítulo 38. Capítulo 38. Versículo 4. Aí Deus vem e Deus responde Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Essa
É a fala de Deus com Jó. Agora Deus está perguntando para Jó: aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Responda-me, se é que você sabe tanto. Versículo 5. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, e sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Versículo 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Até aí. Deus vai falando para Jó, Deus vai falando, e aí vai abrindo os olhos espirituais de Jó, e Jó vai se derretendo, até o capítulo 42, versículo 1, e nós já estamos encerrando, irmãos. Jó se desmancha na presença de Deus. Jó 42, versículo 1. Perdoa que eu estou de costa para vocês, porque eu não consigo ler aqui. Jó 42, 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E essa palavra sobre a tua vida. Tudo está no controle de Deus, não está? Você não tem colocado a tua vida no altar de Deus? Tudo está no... Então, nenhum dos planos de Satanás vai ser efetuado sobre a tua vida. Deus está cuidando, irmão. Deus está guardando a tua casa. Então, aqui no 42, 1 e 2, aí o que acontece? Satanás achou que Satanás ia afastar, arrancando os bens de Deus, Jó da presença dele. Satanás achou que fazendo com que os filhos morressem, Jó ia desanimar. Satanás achando que colocando a enfermidade na vida de Jó, Jó ia afastar de Deus, colocando os amigos, a esposa, mas foi tudo ao contrário. Jó só se aproximou mais de Deus. Então eu não sei qual é a área dentro dessa mensagem que você está passando dificuldade, mas uma coisa eu digo para você: Deus só está aproximando você mais dele. Acredite, confie. Eu peço a você, por gentileza, para se colocar de pé. Louvado seja Deus. O que é que tem te feito se entristecer durante essa semana? Muitas pessoas que estão neste culto hoje estão tristes. Muitas pessoas estão desanimadas, recebeu palavras, aquelas palavrinhas que fazem mal. Sabe aquela palavra que a pessoa lança e de imediato já dá aquele... Eu quero, nesse momento, que você curve a tua face. Começa a pensar naquilo que você gostaria que Deus fizesse para você. Sabe o que Deus fez na vida de Jó? No final de tudo isso, Deus deu tudo em dobro para ele. Deus restituiu, Deus deu muito mais do que Jó tinha. A esposa negou, mas Jó tratou o coração dela e restituiu o casamento. Os amigos blasfemaram contra Jó, mas Deus teve um momento com os amigos e falou: olha, vocês vão lá e vocês vão pedir para Jó orar para vocês. E a palavra de Deus diz que quando Jó orava pelos amigos, Deus ia restituindo tudo o que ele perdeu. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te bendizemos, Senhor, esta noite. Nós rogamos a tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida. O Senhor é grande, o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor tem nos dado o livramento, a nossa família está junto com o Senhor. Nós temos pessoas aqui esta noite, Deus, que precisam de um milagre urgente dentro de casa. Eu não sei se é na área sentimental, eu não sei se é espiritual, se é financeira, mas o Senhor conhece. Como foi lido aqui no início, Salmo 139, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas necessidades.